Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu gostaria de dizer que estou aqui hoje no Teatro das Formas Animadas. Tá certo, não tá, filho? Sim, com esta gente maravilhosa do Museu da Marioneta. Tem alma catalã, coração brasileiro e o brilho do olhar é lusitano. Talvez seja esta a mistura perfeita que faz de Marcelo Lafontana um artista tão equilibrado e simultaneamente tão arrojado. Os seus trabalhos são marcados por um rigor constante no brio da palavra, na verdade da mensagem e na técnica exímia e dedicada, procurando sempre aliar a inovação à tradição. Em Mãos por um Fio, Marcelo conta-nos, de coração aberto e com a sua visão corajosa e frontal, os caminhos que percorreu até aqui, a história da sua companhia e como a sua arte tem atravessado este período conturbado e desafiante. Pronto, a Lafontana surge em Vila do Conde há 21 ou 22 anos e surgiu porque eu estava no Porto, já vivia no Porto há alguns anos, eu sou original de São Paulo e o meu pai era catalão, a minha mãe era brasileira. E eu voltei, eu sou considerado imigrante retornado, né? Eu vivia em Barcelona e decidi vir a Portugal por várias razões e acho que a mais importante é a minha relação com a língua, com a palavra. Eu gosto muito da nossa língua portuguesa, os nossos espetáculos estão muito vincados na palavra. E nós viemos para Vila do Conde casualmente com um espetáculo de uma outra companhia, da Quinta Parede, na altura, que é uma companhia dirigida pelo senador José Caldas. E a Câmara de Vila do Conde gostou tanto do espetáculo que mostrou uma abertura para nos receber. E nós achamos aqui terreno fértil para construir o nosso projeto, uma parceria construtiva com a autarquia. Essa parceria e essa recíproca, essa ajuda recíproca, não é? Na persecução de objetivos sociais, é que permitiram que nós sempre, ao longo desses 20 anos, fôssemos crescendo. Esse espaço, nós chamamos esse o Armazém Alfa, o Espaço Alfa. Alfa por ser a nossa base, não é? Mas também é a sigla da Atelier Lafontana Formas Animadas. É um espaço gigantesco, tem 800 metros quadrados, mas é um espaço que nos permite trabalhar com grande facilidade, com alguma tranquilidade. Temos espaços para equipamentos inovadores, para procedimentos diferentes, para construção de elementos cênicos dimensionados para grandes espetáculos, como também para coisas muitíssimo pequeninas e delicadas. É um espaço que nos é cedido pela autarquia em regime de comodato. Não nos dão dinheiro para a gente viver, mas dão-nos condições para a gente gerar riqueza. E hoje em dia já é pacífico que a arte gera recursos, a arte é motora da sociedade. A Lafontana é um projeto teatral focado nas questões das formas animadas, que trabalhamos também a máscara, trabalhamos as técnicas da metamorfose do corpo, usamos outras linguagens que estão indubitavelmente compreendidas neste conceito de ânima, de alter ego, do outro eu, um eu que é exterior ao meu corpo, que materializa o meu corpo ou que, modificando o meu corpo, materializa uma nova personagem, uma personagem reinventada, uma super marioneta, se quisermos, não é? O nosso projeto é um projeto que faz uma ponte entre a tradição e a contemporaneidade, a modernidade, através da tecnologia. O nosso projeto pauta-se por investigar a sabedoria atávica das técnicas tradicionais, do teatro de sombras, do teatro de máscaras, que existe em tantos e tantos lugares, nem sempre como teatro, muitas vezes como ritual profano, ritual sagrado, como forma de convívio coletivo, como as festas associadas ao carnaval e aos rituais de fertilidade.
Nós procuramos investigar a sabedoria, o âmago dessas questões e depois fazemos um upgrade tecnológico usando ferramentas dos dias de hoje para comunicar com pessoas que articulam-se com este vocabulário técnico, não é? Com os meios audiovisuais, com a informática, com a multimédia, que em si já é, o teatro é por inerência multimédia, não é? Desde sempre. Então, todos os meios ao serviço do palco. Mas a multimédia no seu patamar tecnológico. É um projeto com uma preocupação na formação de públicos, porque nós trabalhamos sobretudo com a inclusão do público juvenil e infantil, mas essa inclusão não faz de nós um projeto para crianças. Aliás, eu discordo completamente da ideia de teatro infantil, a não ser que seja feito por crianças, ou então esse teatro para crianças. O teatro, acho que pode incluir e deve incluir um público sem excluir os outros. Oh, meu senhor, é este o criado? Oh, tão franzino. Estará doente o menino? Ai, que horror. Nós estamos, como quase toda a gente, nos palcos parados há quase um ano, considerando alguns períodos de retorno. Esse momento, apesar de ser triste, um momento difícil, um momento de grande ansiedade, de alguma angústia para todos nós, também é uma oportunidade. Nós estamos a tentar encarar isso como uma oportunidade de parar, de reavaliar sistemas, de repensar a nossa estrutura, de fazer tudo aquilo que nós não tínhamos tempo para fazer. Porque sabemos que, apesar de ser uma paralisação difícil, é temporária. E, como já aconteceu no passado, vamos superar essa adversidade, tanto do ponto de vista artístico como do ponto de vista econômico. E quando voltarmos, nós vamos estar mais bem preparados. A pandemia em si pode ser um motivo de especulação teatral, de debate teatral, mas, sobretudo, estamos a discutir muitas outras coisas, ou podemos vir a discutir muitas outras coisas que vieram à tona nesse período, que é a liberdade, coisas que dávamos como adquiridas, o afeto, a relação interpessoal, coisas simples que nós achávamos que nem pensávamos nela, porque tínhamos, não é? E agora deixamos de ter. Pior do que uma guerra, não é? Que é tão mortífera, esta doença atacou-nos na nossa relação afetiva, no nosso comportamento social, e o teatro é uma arte profundamente social. Apesar dos colegas defenderem que o teatro pode ser também transmitido em direto via tecnologias, há qualquer coisa que é inerente ao ar que nós respiramos em comum numa sala como esta e que é irrepetível no outro sistema. E nós temos visto no nosso meio profissional que esta pandemia expôs a fragilidade, grandes equívocos a nível do estatuto da nossa profissão. Em termos de ajudas, mostrou que o próprio Estado lidava conosco de uma forma muito incerta. Quer dizer, há projetos que são associações sem fins lucrativos, há projetos como o nosso, que são empresas. Nós tivemos os apoios que as empresas tiveram, as microempresas tiveram. Então nós, em comparação a muitos outros projetos de colegas nossos, profissionais que eu conheço, nós tivemos um tipo de apoio específico às empresas. Depois beneficiamos, talvez menos, dos apoios públicos, que foram focados mais na precariedade dos recibos verdes dos indivíduos que prestam serviços. E esses estavam numa situação muito, muito degradada. Acho que o próprio Estado português e o mundo vai ter que rever o Estatuto do Artista Profissional. Nós reavaliamos todos os nossos espetáculos, demos de uma formas novas de abordagem, de transporte, de sistemas. Aproveitamos também para melhorar aspectos do nosso espaço e investimos na formação pessoal das nossas equipas. Ao mesmo tempo, estamos a reavaliar as futuras produções, porque sabemos que o mundo que emerge, pelo menos durante algum tempo, desta crise sanitária, será um mundo ressabiado, em que as pessoas vão voltar a ter comportamentos sociais semelhantes ao que tínhamos antes, mas vão demorar a confiarem novamente na realidade, no lado erótico das relações, no tocar, no beijar, no falar perto, falar sem máscara. Às vezes nós precisamos tanto sentir o público em todo o seu conjunto de reações, um sorriso, um olhar, uma boca que entreabre de surpresa, ou um suspiro de fado.
Isso tudo é importante, não é? Nós lemos tanto o público, direto ou indiretamente, como ele nos lê a nós. Marcelo, quando quiseres. Eu acho que a arte abre os olhos, né? Os olhos da alma, se é que podemos usar essa metáfora, que a arte não é uma forma de expressão concreta de informações, é uma forma de expressão afetiva, fala às nossas emoções, incomoda. Se nós conseguimos, através do teatro, sensibilizar, fazer as pessoas sentirem que estão a fazer algo, pensarem sobre isso, isto pode transformar o mundo. O teatro em si, a arte em si não é transformadora. Ela provoca a transformação, provoca a reflexão, provoca a mudança. Como diz Antônio Damasio, né, um pouco contrariando a ideia de Descartes, né, que eu penso, logo existo. Não, eu sinto, logo existo. Eu vou a um espetáculo, vou ver uma exposição de pintura, de escultura, e eu fico transtornado, eu fico emocionado, bem, mal, e depois vou pensar sobre isso. Por que eu estou a sentir assim? Esta linguagem, que é a linguagem dos contos de fadas, que é a linguagem da cultura oral, que é a linguagem que os nossos pais... A primeira linguagem que nós aprendemos a usar quando vimos ao mundo não é a linguagem cognitiva, é uma linguagem afetiva, de inteligência emocional. Eu acho que a morte é o trauma básico da humanidade. O ser e o estar, a consciência de ser e estar é o grande trunfo do ser humano. E, ao mesmo tempo, traz consigo a grande maldição, que é a consciência da morte, da aniquilação do ser, algo que não faz sentido. Nós somos, talvez, o único animal que pensa nisso todos os dias da sua vida, né? Nós antecipamos e não conseguimos resolver a morte. Há 3 soluções para a morte. A solução da ciência, que está a tentar curar a morte, para já está a fazer vacinas para a Covid-19, e outras tantas. A segunda solução é a religiosa, que não... para quem acredita é fé, para quem não acredita é mentira. É uma mentira pia, bondosa, que diz que você não morre, você vai para um lugar, sei lá, há tantos lugares, né, tantas religiões quanto lugares. E eu acho que a solução final é a solução da arte. A arte nem cura, nem propõe uma solução concreta para a morte, ela sublima a morte, integra a morte na vida e mostra que a única coisa que pode superar a morte é sentirmos, no momento da nossa morte, que a nossa vida teve algum significado, que nós deixamos qualquer coisa e fazemos parte de algo maior do que nós enquanto indivíduos, fazemos parte da humanidade e que cada pessoa tem um passinho de formiga a dar no sentido de uma humanidade melhor do que aquela que nós encontramos quando nascemos. Eu acho que se essa esperança anima o artista a acreditar que o mundo tem coisas horríveis, o ser humano tem coisas horríveis, mas também tem coisas extraordinárias. E nós temos que acreditar, ao expor os problemas dos homens nos palcos, que nós estamos a contribuir para que esses problemas sejam ao longo do tempo solucionados e que eles vão ser solucionados e que nós teremos um futuro melhor para a humanidade, para o resto dos animais e para a natureza, para o mundo, que nós, nesse momento, continuamos a destruir com as nossas atitudes, com a nossa inconsequência, com a nossa ambição, com tudo aquilo que é mal e que nós discutimos na arte, além do bom. Eu falo muito.